mas reza a mesma coisa. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a vitória e em nome do nosso Deus acharemos vitórias. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Aleluia. Salmo de número 20, vamos fazendo uma descida aqui, trabalhando versículo por verso. Verso número 1 vai falar que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Essa tribulação dá uma referência ao dia de guerra, ao dia trabalhoso, ao dia que teriam que empunhar as espadas e lutarem. Aqui está falando aqui, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Davi era um homem de guerra, tanto foi por isso que Deus falou para ele não construir o templo, porque nas mãos dele havia sangue. Então aqui seria um salmo como se o povo estivesse clamando ao Senhor para que Deus dê vitória a eles no dia da guerra. Essa guerra estava iminente, o dia da tribulação. Acho que é a versão dos irmãos, o dia da angústia, né? Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Então aqui ele faz menção lá a Jacó, lembra? Desde Abraão, de Isaac e de Jacó. Está falando referência à promessa de Deus que estaria com o povo de Israel. Então aqui o povo está clamando a Deus. Ó Senhor, lembra lá dos nossos pais, dos nossos dias passados, ouve eles e nos dá socorro nessa vida. Verso número 2, é que salmo é a exceção, fala verso. Aleluia! Que o seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Então aqui vai clamar para que Deus vá lá e dê a vitória. Está reafirmando que havia dito. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Aqui, ele está falando que aqui está se tratando do povo falando para Deus da vitória na guerra iminente que Davi iria pelejar. Então aqui está falando pedindo a Deus para que ele seja aquelas vezes que Davi foi ao templo, que Davi ofereceu sacrifícios ao Senhor, que Davi se dobrou ao Senhor, e para que a partir disso Deus desse a vitória, Deus honrasse, porque Davi estava honrando a ele. Aqui cabe um versículo, vamos estar lendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo, agora número 13. 1 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2 e 13 diz assim, vamos ler do 11. 2 Timóteo 2, 11 ao 13. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também por ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, quando eles clamam, lá no primeiro versículo ainda, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Jacó nos ajude, nos dê socorro, está falando dessa promessa, que Deus é fiel. Sempre quando ele vai, aquilo volta a Deus, e ele busca a presença do Senhor, está falando, Senhor, honra a promessa que o Senhor fez, e que nós estamos escutando. Verso número 4. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Esse verso aqui parece até meio estranho. Como assim? Conceder tudo que o coração do homem deseja. Então vamos analisar aqui que é Davi. Quem que foi Davi? Foi o homem que ensinou o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22 vai falar isso. Vamos lá de novo. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo número 22. Atos 13, versículo número 22 diz assim: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui no verso 4, quando o salmista ele fala, o povo falando, que Deus lhe concede o que seu coração almeja, é um coração que está direcionado para os planos de Deus. É um coração que está alinhado ao coração de Deus. É um coração que se entrega a Deus e confia nele. Porque nós devemos também voltarmos a Deus. Se nosso coração estiver, nossos caminhos estiverem voltados para o Senhor, tudo dará certo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nosso coração está alinhado ao coração de Deus, nossos caminhos também prosperarão. Verso 5: celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus acharemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Final, uma reafirmação do que ele havia dito. Achear pendões, aqui pode ter dois significados. Pode ser tanto para levantar para a guerra, ou no sentido de confiança. Pelo contexto do Salmo, eu acho mais provável, ele já profetizando que eles obterão a vitória na guerra. A guerra que nem havia começado, ele vai achar os pendões. Nós vamos lá e vamos ganhar essa guerra. Aleluia. Vamos agora pegar um exemplo na Bíblia, porque aqui está muito abstrato. Então vamos ver na prática. Quando nós vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 16, 2 Crônicas 16, 2 Crônicas 16, vai falar sobre o rei Asa. O rei Asa é o terceiro rei após a divisão entre Judá e Israel. Você tem a quebra do reino ali, com o filho de Salomão. Depois você vai ter o Abias e por último você tem Asa. Asa, o significado de Asa é médico, que ele deveria restaurar. E de fato, no início do reinado de Asa, nos primeiros 10 anos, você vê uma época de prosperidade. Por quê? Porque Asa ele vai escutar o conselho do profeta. Vamos ler aqui o conselho do profeta Azarias, 2 Crônicas 15, versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Então aqui Asa está fazendo uma paráfrase daquilo que Paulo vai dizer lá na frente. Se nós formos infiéis, as permanece fiel. Mas se negarmos, ele também nos negará. Porque Deus ele ama os seus filhos, mas ele também repreende aqueles que são seus. Então, Asa, nos seus primeiros 10 anos, ele vai falar que foram 10 anos de paz, e no 11º ano sobreveio uma guerra. Nessa guerra que teve no 11º ano, Asa ele recorreu ao Senhor. Ele buscou confiar no Senhor. E o que aconteceu, mesmo tendo reunido 3 exércitos contra o reino de Israel, Judá agora, o reino de Judá, ainda assim, todos aqueles exércitos, Deus deu vitória a Asa. Porém, 25 anos depois dessa guerra, em que Asa confiou no Senhor, estava vindo outra guerra. E nessa segunda guerra, Asa faz o quê? Ele tira os tesouros da casa do Senhor e dá para o rei da Síria. Para o rei da Síria dar auxílio para ele. Então ele deixa de confiar em Deus, aquele voto que ele tinha feito com o Senhor lá atrás. Deus que tinha dado a vitória para ele lá atrás, 25 anos antes. Ele agora está mudando de opinião. E daí, quando ele muda de opinião, vem o profeta Hanani e fala o seguinte: 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Naquele tempo, nesse tempo em que Asa deixou de confiar no Senhor, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá. Ele disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Então, depois que Asa ele deixou de confiar no Senhor, depois de ele ter visto todas as maravilhas que o Senhor fez, ele ainda assim insistiu em tirar tudo aquilo que o Senhor tinha dado para ele e entregar para os outros. Entregar aquilo que ele tinha feito para o Senhor, a confiança que ele tinha imposto, todo aquele crédito que ele tinha, ele tirou e entregou para os outros. Porque nós devemos confiar no Senhor todo o tempo. Não adianta nós confiarmos hoje e amanhã estamos falando: Deus, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo. Vai saber, eu vou sair daqui, eu vou largar nada. Você
está quase recebendo a bênção, você Aleluia. confia no Senhor. Aqui cabe também em 2 Timóteo 4 e 7, quando Paulo vai falar a Timóteo que ele guardou a carreira. Mas 2 Timóteo, vou falar igual o mano aqui agora de manhã, né? Timóteo fugiu da minha Bíblia. 2 Timóteo 2 Timóteo 4, versículo 7, vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, e o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam, a sua vida. Todos aqueles que aguardam essa esperança e confiam em Deus, que confiam até o fim, que podem dizer: combati o bom combate, terminei a carreira. E lá no final vai falar isso. E Deus, que é justo, vai representar o justo juiz. Ele vai dar a cada um como convém. Se confiarmos no Senhor, tudo certo, tem que nos preocuparmos. Né? Vamos ver também Hebreus. Lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Gênesis, um pouquinho de Apocalipse. Eu ajudei muito. Né? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3 e 12. Vamos ver alguns versículos. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, e se afaste de Deus. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, igual está nos exortando para nós mantermos a confiança em Deus desde o princípio da nossa caminhada até o fim. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Já passamos a metade. Vamos lá. Versículo de número 6. Verso número 6 do Salmos 20. Vai falar o seguinte: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Então, voltamos por exemplo de Asa. Quando Asa confiou no Senhor nos 10 primeiros anos do seu reinado, Deus deu vitória na guerra. Porém, depois de ter reinado 35 anos, ele decidiu largar a mão do Senhor e se aliar ao rei da Síria. Largar tudo que estava no tempo, dar para o rei da Síria e confiar no rei da Síria. E não deu certo, né? Tanto é que Asa, no final da sua vida, pegou uma doença nos pés, mostrando mais uma prova de não confiar no Senhor. Pegou uma doença nos pés, confiou nos médicos, não orou a Deus para que curasse e acabou morrendo. Por quê? Porque não confiou no Senhor. Porém, esse salmo de verso 6 está falando o seguinte: Deus lhe dará vitória para aqueles que confiarem no Senhor. Então, nós devemos confiar no Senhor para podermos. Aleluia. Agora, eu acho que é o verso mais famoso do Salmo 20, que é: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Então, esse versículo aqui é um resumo do que eles estavam fazendo, né? É confiar no Senhor, é confiança. Os cavalos eram o quê? Eram aqueles... Poxa, você pega uma força de um cavalo, você pode pegar até aqueles caras de academia, né? Vai competir com um cavalo, não tem nem chance. Correto? Então, os cavalos, eles eram, antigamente, decisivos numa guerra. Quando lembro da história, daí você tinha uma guerra entre 1000 cavalos e 10 mil homens. Quem ganhou a guerra foram 1000 cavalos. Então, realmente. Mas aqui, Saulo vai falar de uma força ainda maior, que é a de Deus. Não importa o tamanho das nossas forças, não importa o que o homem pode fazer, pode criar, porque Deus está acima de tudo isso. O próximo Salmo, versículo número 8, vai falar: ele se prostra e cai, nós, porém, nos levantamos e estamos de pé. Então, por confiarmos no Senhor, por nossa confiança em Deus, nós permanecemos de pé. Aleluia. Podemos até dar uma tropeçada ali, mas se nós nos voltarmos a Deus e confiarmos nele, Ele vai nos dar vitória. Por fim, nós temos o último verso: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Então aqui também vai ser
resumo aqui da oração deles. Então, Senhor, como tomamos isso aqui, ó, dá vitória ao Senhor, responde nosso clamor. E quando nós clamamos ao Senhor, Deus ele é justo para nos dar de acordo com o nosso coração. Então, devemos ter um coração contrito, como o de Davi. Que Davi, apesar de ter pecado, de ter falhado, ele se arrependeu, ele se voltou ao Senhor. Mas que teve algum momento ali que ele tropeçou bem grande, o arrependimento dele também foi maior. A graça de Deus é infinita, nos guardar para nos redimir. Então que possamos confiar no Senhor. Ele é fiel e justo para responder ao nosso clamor. Daí tem a parábola do juiz inimigo, que a mulher vai pedir para o juiz, pede para o juiz não dá. Ela insiste mais, ela vai perseverando ali, o cara fala: essa mulher está me enchendo a paciência, vou entregar para ela, tá aqui, né? Quanto mais Deus, que é o nosso Pai, nos dará a vitória. O salmo seguinte, 21, vai ser sobre a sequência desse salmo 20. E aqui vai falar, salmo 21, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a sua salvação. Tu lhe fizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. E quando nos voltamos a Deus, quando pedimos a Ele, Ele é fiel para nos dar. Então, no Salmo 20 você tem o quê? Um povo clamando pela vitória de seu rei. No Salmo 21 você tem o quê? A vitória dele. Por que o povo teve vitória? Porque o povo clamou, porque o povo pediu. Nós temos que confiar em Deus e pedir para Ele, porque Ele não nos fará nada, Ele vai nos conceder conforme a boa vontade dele. E se nós tivermos um coração que se volte para o Senhor, Ele também vai se voltar